Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 27. Bons estudos! Na teleaula passada, você conheceu os processos de limagem, os diversos tipos de lima e as suas aplicações. Viu como é importante um trabalho de limagem bem feito, mas tem momentos em que a limagem se torna um processo lento, então se faz necessário o uso de uma outra operação. Por exemplo, você já pensou se você tivesse que limar manualmente o motor de um navio? É um conjunto de peças tão grande que muito provavelmente você começaria a tarefa e, o seu neto terminaria. Tal a quantidade de material a ser retirado. Por isso mesmo, operações simples como limar, em certos casos, podem e devem ser realizadas mecanicamente. Na teleaula de hoje, você vai ver como. Na teleaula de hoje você vai conhecer as máquinas que realizam um grupo de operações chamado de aplanamento, as planas, e vai aprender também quais são as diversas etapas desse processo. Você vai ver que com essas máquinas não é necessário muito esforço para limar peças grandes, porque elas fazem o serviço com rapidez. Agora o segredo é saber utilizá-las de modo a obter o melhor resultado possível. Por isso, muita atenção na teleaula que está começando. Eu estou fazendo um trabalho para um amigo meu que mora aqui perto. O portão de correr da casa dele não está funcionando bem e eu estou fazendo um novo suporte para as roldanas. Não é um serviço grande e dá para fazer perfeitamente aqui na minha oficina. Aliás, deixa eu apresentar para vocês a minha plana limadora. Com ela, você consegue realizar diversos tipos de trabalho, como esse que eu estou fazendo aqui, por exemplo. O aplanamento é uma operação de usinagem, que consiste em obter superfícies planas em posição horizontal, vertical ou inclinada. As operações de aplanamento são realizadas utilizando ferramentas que têm apenas uma aresta de corte, cuja função é desbastar ou retirar o sobremetal com movimentos lineares, como este. Você vai ver também que a operação numa plana é mais lenta que numa fresadora. Em compensação, a ferramenta de corte utilizada na plana, ela é mais barata, mais fácil de afiar e de montagem mais rápida, o que equivale a dizer que o aplanamento é, em geral, mais econômico que as outras operações que utilizam ferramentas multicortantes. Bom, agora você vai me dar licença que eu preciso continuar com o meu trabalho. Existem dois tipos de máquinas que fazem o trabalho de aplanamento. Uma delas é a plana limadora, que você acabou de ver na oficina do Ananias. E as planas limadoras ainda podem ser divididas em plana vertical e plana horizontal. Existe também um outro tipo de plana que você vai conhecer hoje, que é a plana de mesa. Mas por enquanto nós vamos ficar um pouco mais por dentro do funcionamento da plana limadora. Como você já viu, a plana limadora possui um movimento retilíneo alternativo, ou seja, de vai e vem, que vai movimentando a ferramenta sobre a superfície da peça, retirando o material. O ciclo completo assim divide-se em duas partes. Quando a ferramenta avança, ela corta o material. E quando a ferramenta volta, não há trabalho de corte, embora ocorra um movimento de deslocamento ou avanço da mesa. A plana limadora é composta por uma base, um corpo, um torpedo horizontal, que se movimenta com velocidades variadas, um cabeçote, que pode ter sua altura ajustada e ao qual está preso o porta-ferramenta. Finalmente você tem a mesa, com os movimentos de avanço lateral e deslocamento vertical, onde a peça a ser trabalhada é fixada, seja na morsa, seja na própria mesa. A plana limadora é a ferramenta que faz o curso do corte e a peça tem apenas pequenos avanços transversais. E esse deslocamento é chamado de passo do avanço. Você viu que a ferramenta faz o curso de corte sobre o material.
O curso máximo de uma plana limadora não é grande, não. Fica em torno de 600 milímetros. Por esse motivo, ela não serve para usinar peças grandes. Ela é utilizada para peças daquele tamanho que você viu o Ananias trabalhando. Ou até mesmo para peças médias. Uma plana limadora permite que você realize várias operações, como estrias, rasgos, rebaixos, chanfros, faceamento de topo. Todas essas operações são possíveis porque o porta-ferramenta faz parte de um conjunto que pode girar e ser travado em qualquer ângulo. Uma outra coisa, como a ferramenta exerce uma pressão muito forte sobre a peça, é importante lembrar que a peça deve estar sempre bem presa à morsa ou à mesa da máquina. Quando a peça é pequena, ela é presa por meio de uma morsa, com auxílio de cunhas e calços. As peças maiores são fixadas diretamente sobre a mesa, por meio de grampos, cantoneiras e calços. Isso tudo que você viu pode ser feito com uma plana limadora horizontal. Já as planas limadoras verticais são necessárias quando você tiver que aplanar superfícies internas de furos, em perfis variados, como os rasgos de chavetas, por exemplo. Silva, quando eu uso uma plana limadora, e quando é melhor eu usar uma plana de mesa? Geralmente, Tito, a plana de mesa executa os mesmos trabalhos que as planas limadoras. Agora tem uma coisa. O curso da plana de mesa é superior a 1000 milímetros, então você percebe que ela pode usinar peças grandes, como, por exemplo, esse barramento de torno aqui. Ela também pode usinar todas as superfícies de peças, colunas, bases de máquinas e até blocos de motores diesel de grandes dimensões. É verdade. Outra coisa que eu estou observando é que na plana de mesa é a peça que faz esse movimento de vai e vem. Ó, dá uma olhada. A ferramenta tem um movimento transversal que corresponde ao passo do avanço. Outra coisa, Tito, é que nesta máquina existem 4 ferramentas diferentes que podem estar realizando operações simultâneas de usinagem, o que resulta numa economia brutal de tempo. Sem falar que aliviou também muito o trabalho da fresadora, que pode executar outro serviço ao mesmo tempo. Exato. Hoje em dia, muitos serviços que antes eram feitos pelas planas foram passados para as fresadoras por uma questão de economia de tempo. Mas as planas podem executar serviços importantes, como esse que nós estamos fazendo agora. Vamos dar uma boa olhada na máquina e ver quais são as partes principais. A plana de mesa é formada por um corpo, por 2 colunas, por uma ponte, pelos cabeçotes porta-ferramentas e pela mesa onde a peça é posicionada e fixada por meio de diversos dispositivos como esses aqui. Ô Silva, as ferramentas de desbaste são as mesmas em todos os tipos de planadora? São, elas são chamadas de bit e geralmente são fabricadas com aço rápido. Na realidade, ô Tito, essas ferramentas são ferramentas simples como essa daqui. Certo. Mas se a gente quiser usinar um material mais duro, mais resistente? Aí, nesse caso, a gente usa as pastilhas de metal duro que são montadas em suportes. Uma coisa que eu quero aprender bem é quais são os tipos de operações que a planadora pode executar. O aplanamento pode ser executado por meio de várias operações. Por exemplo, você pode precisar aplanar horizontalmente uma superfície plana ou uma superfície paralela. Esse tipo de aplanamento vai produzir superfícies de referência que permitem obter faces perpendiculares e paralelas. Você pode também ter de aplanar uma superfície plana em ângulo, onde o ângulo é obtido pela ação de uma ferramenta submetida a 2 movimentos, um alternativo e outro de avanço manual. Outra operação possível é aplanar verticalmente uma superfície plana. Essa operação combina 2 movimentos. Um deles, o de corte, é longitudinal e é executado pela ferramenta. O outro, o de avanço, é vertical e pode ser da ferramenta ou da peça. Essa operação produz superfícies de referência e superfícies perpendiculares de peças de grande comprimento, como guias de mesas de máquinas. Você também pode utilizar a plana para produzir estrias ou sulcos iguais e equidistantes sobre uma superfície plana por meio da penetração de uma ferramenta de perfil adequado. Essas estrias podem ser paralelas ou cruzadas, estão presentes em mordentes de morsas ou grampos de fixação. Finalmente, você pode aplanar rasgos.
Essa operação produz sulcos por meio dos movimentos longitudinais e verticais alternados de uma ferramenta especial chamada bedame. Agora, tem uma coisa, Tito. Não se opera uma máquina como essa sem antes fazer uma preparação. Querido Silva, você não quer me dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança? Bom, disso daí eu nem vou falar mais. Para operar uma máquina como essa, Tito, é preciso seguir rigorosamente uma sequência de etapas. Dê só uma olhada. O primeiro procedimento é a fixação da peça. Quando você montar a peça na máquina, verifique antes se não existem restos de cavacos na mesa, na morsa ou na peça, porque isso iria impedir sua correta fixação. Limpe bem todas as superfícies e, se precisar obter uma superfície paralela, use cunhas. Verifique o alinhamento com um riscador ou relógio comparador, dependendo do grau de exatidão exigido pelo trabalho. Em seguida, você tem que se preocupar com a fixação da ferramenta. Ela deve ser presa ao porta-ferramentas por meio de um parafuso de aperto. E preste atenção a uma coisa. A distância entre a ponta da ferramenta e a ponta do porta-ferramentas deve ser a menor possível para evitar esforço de flexão e vibrações. Depois que a peça e a ferramenta estão bem fixadas, você vai passar para a preparação da máquina. Aí você deve executar várias regulagens. A primeira delas é a altura da mesa, que deve ser regulada de modo que a ponta da ferramenta fique aproximadamente 5 milímetros acima da superfície a ser aplainada. Depois você deve regular o curso da ferramenta. Essa regulagem deve ser feita de modo que, ao fim de cada passagem, ela avance 10 milímetros além da peça e, antes de iniciar nova passagem, recue até 20 milímetros. A próxima etapa é a regulagem do número de golpes por minuto. Depois, é preciso regular o avanço automático da mesa. Uma vez que a máquina esteja preparada, você vai passar à execução da referência inicial do primeiro passe, que também é chamado de tangenciamento. Isso é feito descendo a ferramenta até encostar na peça e acionando a plaina para que se faça um risco de referência. Depois, você vai efetuar o zeramento do anel graduado do porta-ferramentas e obter a profundidade de corte. Finalmente, com tudo em cima, é só acionar a plaina e realizar a operação. E agora, tá bom? Agora parece que ficou bom, né? Como você viu, para se trabalhar com qualquer tipo de plaina, é necessário seguir várias etapas. Mas se você fizer tudo direitinho, não tem problema. Seu trabalho fica perfeito. Agora está na hora de você revisar tudo o que viu nesta teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu uma operação de usinagem conhecida por aplainamento. Viu que esta operação é feita através de máquinas especiais chamadas plainas. E viu também que existem dois tipos de plainas. A plaina limadora, utilizada para serviços com peças pequenas e médias. E a plaina da mesa, que pode trabalhar com peças grandes, sendo muito utilizada para trabalhos de usinagem em peças como mesas e barramentos de máquinas. Aprendeu que as ferramentas utilizadas no aplainamento têm apenas uma aresta cortante, que realiza o desbaste com um movimento linear, sendo que o corte é feito num único sentido. Finalmente você aprendeu as principais operações que podem ser executadas numa plaina e quais as principais etapas do aplainamento. Você viu que todas as operações que envolvem a plaina possuem muitos detalhes importantes. Bom, por isso, olha, é fundamental que você reforce tudo o que você viu na teleaula de hoje, estudando todos esses passos no seu livro de estudos. Até a próxima teleaula!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.